Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos então sobre qual o melhor título. É possível adotar algum padrão de comparação para que você identifique oportunidades? Então detalharemos sobre o fator tempo, o prazo da sua aplicação, o fator psicológico que mexe muito com as pessoas. Falaremos do impacto das taxas de juros e o principal, o conceito de inflação implícita, para que você entenda um pouco mais a comparação, principalmente entre pré-fixado e indexados ao IPCA. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal e ative o sino da notificação, porque muita gente reclamando que não está recebendo os nossos vídeos diários. E lembre-se sempre, o melhor investimento é no seu conhecimento e aqui é gratuito. Vamos direto ao vídeo sem enrolação. Vamos começar então. Qual é o melhor título? Como você já sabe, no Tesouro Direto nós temos três principais títulos. O Tesouro Selic, que é um título pós-fixado, ou seja, ele varia de acordo com a taxa de juros, a taxa Selic. Temos os títulos pré-fixados, que é aquele que você comprou com aquela taxa, ela não varia mais, a taxa não muda e você vai receber aquele valor acordado se levar até o vencimento. E temos também os títulos indexados à inflação, que são os tesouros IPCAs. Essencialmente são esses três principais títulos. E nós vamos falar então de quais são as condições ou os fatores que podem influenciar na sua tomada de decisão sobre qual título investir. Não estamos aqui indicando nada, apenas apresentando a nossa opinião. Vamos lá. O primeiro fator, você precisa saber quanto tempo você pretende ficar com esse título. Ou seja, em quanto tempo depois da aplicação você deseja resgatar. Então, se você não sabe o prazo, e essa é uma pergunta que eu faço para muitas pessoas, e as pessoas têm dúvida, não sei exatamente qual o prazo. Mas aí você tenta detalhar, mas é menos de um ano? É mais de um ano? Se a pessoa tem alguma dúvida, não tem a menor noção, eu já paro para você pensar que talvez o Tesouro Selic seja mais indicado para você. Por quê? Porque ele vai pagar a taxa de juros da economia. Se os juros subirem, que é o que está acontecendo nesse momento que eu gravo esse vídeo, em agosto de 2021, você vai continuar ganhando. Taxa de juros vai subindo, você vai subindo com ela. Aliás, se você está na dúvida se vale a pena aplicar antes ou depois de subir a taxa de juros, assista esse nosso vídeo que vai ficar fácil para você. Bom, muito bem, então se a taxa de juros sobe, você acompanha a taxa de juros. Se ela desce, você acompanha também. E com um detalhe, dos três principais títulos que nós temos, Tesouro Selic, Tesouro IPCA e Tesouro Pré-fixado, é o que sofre menos com a marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? Quando você compra um título fixo, ele não sobe regularmente, mas ele vai subindo de acordo com as variações do mercado. De maneira que lá no final do prazo que você acordou do vencimento do título, você vai receber o valor acordado. Só que o Tesouro Selic é um título pós-fixado. Então você não sabe quanto vai receber lá no final. Você sabe quanto é o Tesouro Selic hoje, a taxa de juros hoje. Mas lá no futuro você não sabe. Por isso, ele sofre menos então com o mercado. As variações são menos intensas. Isto não quer dizer que não ocorram, mas que elas são menos intensas com relação à marcação ao mercado. Então, se você não sabe exatamente qual é o prazo, você tem dúvida com relação ao prazo e se desconfia que esse prazo é de curto prazo, e se você não gosta de sofrer com a variação, já fique aí. Avalie a possibilidade do Tesouro Selic. Entretanto, se você sabe qual é o prazo, ou ao menos tem uma noção, olha, eu não tenho certeza se é entre 2 e 3 anos, mas está entre esse intervalo, você já consegue visualizar um prazo melhor do resgate, aí você já deve pensar na opção de um tesouro pré-fixado ou de um tesouro IPCA. Então a primeira pergunta é você responder o fator tempo. Qual é o prazo que você pretende deixar o seu recurso investido? Segundo fator, só que antes de falar do segundo fator, eu já quero te pedir, deixa aí aquele super like, porque olha, essa nossa série Mapa do Tesouro, está um card aqui no alto, ela é diferenciada. Nós detalhamos tudo sobre o Tesouro Direto em vídeos de 10, no máximo 15 minutos, e já explicamos em cada vídeo qual é o assunto que vai ser falado. Por isso acesse e assista, é a série mais assistida do nosso canal. Segundo fator importante então, para você tomar essa decisão, o fator psicológico. O que é esse fator psicológico?
os títulos variam o preço diariamente. Por quê? Porque as taxas variam. Como você já sabe, se a taxa está subindo, o preço está caindo e fica mais barato. E é exatamente esse movimento que vem acontecendo nos últimos 15 a 30 dias. As taxas estão subindo bastante e os preços estão caindo. Significa que quem andou comprando recentemente, muito provavelmente está no prejuízo. Então, se essas variações de taxa te assustam, ou seja, você compra o título, mas fica ali todo dia olhando o extrato para ver se está subindo, se está caindo, às vezes mais de um dia, mais de uma vez no dia você está acessando, isso significa que o seu psicológico se abala com essas variações diárias e você fica um pouco ansioso. Se essas variações te assustam e você fica muito ansioso querendo resgatar o título, reavalie, porque pode ser que o Tesouro Selic seja um título mais adequado ao seu perfil, ao seu fator psicológico. Porque como ele não varia muito na marcação a mercado, a variação é menos intensa, então você não vai ficar tendo ali tanto prejuízo no curtíssimo prazo. Lembrando que no vencimento, o que foi acordado até o vencimento, você deixando o seu título, você vai receber. Então, segundo fator é o fator psicológico. Entretanto, se você compra e fica tranquilo, sei que comprei com uma taxa razoável, boa ou até excelente e que sabe que com o fator tempo vai compensar essas variações diárias, novamente, você deve olhar então para o Tesouro Pré-fixado ou para o Tesouro IPCA. Então, grava aí, já falamos de dois fatores importantes para que você possa então guardar. Primeiro, o tempo, qual é o prazo de aplicação, e o segundo, o fator psicológico. Vamos para o terceiro ponto para que você entenda um pouco melhor. E agora nós vamos falar então da projeção da taxa de juros. Aliás, nós falamos isso toda semana no nosso canal, na nossa playlist aqui no alto, expectativas de mercado. Falamos então lá da projeção de PIB, da projeção da taxa de juros, a taxa Selic, do IPCA, a inflação, e como que esses fatores conversam para que poder impactar na sua aplicação no Tesouro Direto. Então vamos lá, terceiro ponto, qual é a projeção da taxa de juros? E ela está em alta, ou seja, está subindo? Veja, estamos falando de projeção. Nesse momento que eu gravo o vídeo, a taxa de juros está subindo e a ideia é que ela permaneça subindo até o final de 2021. Eu diria que é quase certo isso no mercado, ela continuar com essa projeção de alta. Então, se a taxa Selic está subindo, em tese, você deve olhar melhor para o Tesouro Selic. Por que eu estou dizendo em tese? Porque você tem que olhar uma outra questão, que é se a taxa Selic está ou não cobrindo a inflação. Atualmente, nós temos uma inflação bem acima da nossa taxa Selic. Significa então que o seu retorno real está negativo. Então você deve olhar para ela, mas sempre estando acompanhando a inflação. Por isso, volto a ressaltar, assista esse card nosso, expectativas de mercado, para que você possa então entender um pouco melhor. Entretanto, se a projeção é de queda, ou seja, se nós já chegamos na taxa de juros alta e agora a projeção é dela cair, opa, está na hora de você olhar para esses títulos. Porque se você compra um título lá no alto com a taxa e ela começa a cair, significa então que se a taxa está caindo, o preço vai aumentar e você vai ganhar mais caso precise fazer a marcação a mercado, a venda antecipada desse título. Então, esses três fatores são fundamentais para a sua tomada de decisão. Veja que até aqui eu dei muita ênfase então no Tesouro Selic. E a partir de agora é interessante então enfatizar outras questões, principalmente na comparação então do Tesouro IPCA com o Tesouro Pré-fixado. Se você quer entender um pouco mais essa relação de taxas, como é que elas variam, tá aqui o card. Qual a melhor taxa? E o melhor preço? É uma série, uma playlist que comparamos o histórico de todos os títulos, todos, do ano de 2021, para mostrar para você, de uma forma clara e objetiva, qual é a melhor taxa, com base nas médias históricas das taxas de abertura de 2021. Assista aí. Mas falando diretamente, então na data que eu gravo esse vídeo aqui, que é aqui no dia 14 de agosto, de 2021, veja que nós temos essas taxas. O Tesouro Pré-fixado 2026 está aqui ofertando uma taxa de 9,82. Se você comprar esse título com essa taxa, 9,82, significa que, em média, você vai receber essa taxa. Até quando? Até se você levar no vencimento, 1º de janeiro de 26. É uma taxa fixa.
Entretanto, nós temos aqui um outro título, que é o Tesouro IPCA 26. E com base nesses dois títulos, é bom você ter uma consciência que eles podem ser comparados. Só que o IPCA 2026 ele não vence exatamente na mesma data do pré-fixado, mas serve como uma referência, porque ele vence aqui, ó, 15/8/2026. Ano que vem vão ser lançados novos títulos. Muito provavelmente nós teremos como comparar essas datas mais próximas com os novos títulos que vão ser lançados. Mas eu quero comparar esses dois porque os dois são os dois mais próximos que nós temos na relação entre um pré-fixado e um pós-fixado. Então acompanhe aqui comigo como que essa relação pode indicar a chamada inflação implícita. Se você nunca ouviu esse termo no mercado, ele é muito comum e ele ajuda então a você tomar a sua decisão. Primeiro, por que as taxas são diferentes? Vamos lá, então o pré-fixado 2026 está oferecendo 9,82%. E o IPCA 2026 te fornece a inflação, que nós não sabemos quanto será, mais uma taxa pré-fixada de 4,43%. Opa, então a inflação implícita seria exatamente o quê? A diferença entre esses dois títulos. Só que veja, não é a subtração simples. Se você fizer uma subtração simples, 9,82 e 4,43, você vai encontrar aqui 5,39. Mas atenção, repito novamente, não é essa conta que você deve fazer. A conta é essa, da inflação implícita. Você vai transformar esse percentual para decimal, ou seja, 1 mais 0, você anda a casa duas vezes, porque aqui é percentual, então é 0,0982, e também vai dividir pelo índice do IPCA, então 1 mais 4,43,0443. Isso vai dar 1,0516, ou seja, 5,16%. Então, ao invés de ser a subtração, que daria 5,39, a inflação implícita é 5,16. Ou seja, traduzindo para você, é que há uma expectativa de que a inflação média até 2026 ao ano seja essa. Ou seja, de 2021 para 2022, 5,16. 2022 para 2023, 5,16. E assim sucessivamente até 2026. Essa é a chamada inflação implícita, tomando como base esses dados. Mas de que forma ela influencia, então, nos seus resultados? Vou falar disso agora, mas antes, se você ficou com alguma dúvida ou já está com alguma dúvida nesse vídeo, deixa aí nos comentários, porque a sua dúvida, além de ser respondida, pode fazer parte da nossa playlist Qual a Sua Dúvida?, na qual nós geramos um vídeo detalhado sobre as principais dúvidas do canal. Acompanhe aqui nesse card da nossa playlist. Detalhando melhor então, pré-fixado versus IPCA na inflação implícita. Qual você vai escolher? O IPCA ou o pré-fixado? Muita gente aí preocupada porque comprou pré-fixado, está com prejuízo, e aqui eu espero tirar a sua dúvida. Então vamos lá. Se a inflação for menor que a inflação implícita, vou tentar explicar melhor. No relatório Focus, que sai toda segunda-feira e que nós falamos aqui na expectativa de mercado, a média da inflação está bem abaixo desse valor, está em torno de 4,15%. Então veja, 4,15% é bem mais baixo do que os 5,16% que nós estamos colocando aqui. O que isso significa? Significa então que os juros deverão cair e o pré-fixado cairá mais. Ou seja, se você comprou o seu pré-fixado aqui nessa taxa de 9,82 e a inflação ficar abaixo, ou seja, ela cair, significa que a taxa do pré-fixado também cairá. Ou seja, se a taxa vai começar a cair e você comprar lá no alto, você terá um ganho muito mais representativo. Você terá um ganho acima do pré-fixado que você comprou. E aí, o pré-fixado passa a ser mais vantajoso que o IPCA. Então, repetindo para você, se a inflação for menor que a inflação implícita, você vai estar ganhando. E nesse caso, o IPCA é muito mais interessante. Mas, porém, todavia, contudo, se nós verificarmos então que a inflação for maior que a inflação implícita, que situação seria essa? É no caso de você entender, por exemplo, que o histórico de inflação no país é preocupante. E eu trago sempre para você qual é o nosso histórico de inflação. Se nós pegarmos, por exemplo, os 10 últimos anos, a inflação está em 5,72. Se pegarmos os últimos 20 anos, aumenta mais ainda. Então veja, 5,72 é maior que a inflação implícita. Opa, se a inflação então vai subir, significa que os juros deverão subir ainda mais para conter a inflação, que é o IPCA. Ou seja, ele também subirá acima do inicialmente previsto.
Logo, se ele vai subir mais, é mais interessante você ter um IPCA na sua carteira, porque a composição dele, lembre-se, é uma taxa pré-fixada e o IPCA. Se o IPCA vai continuar subindo, você continuará protegido com relação à inflação. Então aí é uma dúvida, você precisa entender. Se você acredita naquelas projeções de mercado que são revistas semanalmente e que, aliás, tem indicado que vai subir, é o pré-fixado. Se, entretanto, você acredita que o Brasil tem um histórico de inflação, opa, olhe mais para o pós-fixado. Só que antes de finalizar, eu quero trazer aqui um perfil dos tipos de investidores em cada um desses títulos. O Tesouro Selic, então, é para aquele investidor mais conservador. Ele não sabe a data exata e nem tem uma noção de quando vai resgatar. Ele sabe que o título pode ter variações diárias, mas que as variações não são grandes. Ele não quer ficar olhando esse título, mas ele quer eventualmente resgatar o título até num curto prazo. E ele deseja então uma rentabilização, nem que seja mínima, pela taxa de juros, mesmo sabendo que a inflação possa estar acima disso. Mas é um investidor muito conservador. Se o seu perfil é esse, Tesouro Selic pode ser uma oportunidade para você. Se, por exemplo, você é um investidor que deseja saber exatamente quanto vai ganhar no futuro, você quer ter previsão, quer comprar numa data e sabe que lá no vencimento, quando você for resgatar somente no vencimento, já saiba quanto vai receber, sem ficar preocupado com isso, sabendo uma data de resgate. Você sabe que pode ter variações diárias na rentabilidade, tanto para ganhar quanto para perder. Mas você não está preocupado com isso no curto prazo. Você quer tão somente ter previsibilidade. Você se preocupa com a inflação, mas não ao ponto de ficar analisando a inflação diariamente. Opa, talvez o tesouro pré-fixado seja mais o seu perfil. Por fim, se você é um investidor que quer saber quanto vai ter no futuro de acordo com a inflação, você é preocupado realmente com essa variação, porque a inflação no Brasil é preocupante. E você quer estar exposto às variações diárias do título, tanto para resgatar quanto para comprar novos títulos. Se você se preocupa com a inflação e quer receber sempre um valor acima dela, então você fica de olho no Tesouro IPCA. Essas são as informações principais para essa sua tomada de decisão e comparação em relação aos títulos. Se você gostou desse vídeo, já indico esses 2 últimos vídeos aqui para finalizar aqui essa nossa apresentação. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que acompanhe cada vez mais os nossos vídeos aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.